Olá, pessoas da internet, que é Thaís Lado, do Confusão SEO, e hoje a gente vai falar sobre engenharia reversa. Eu vou falar como que eu faço a engenharia reversa, que é uma coisa que já haviam me pedido, então a Denise ela é uma profissional de SEO, eu já trabalhei com ela uma vez garimpando palavras-chave, enfim, eu me lembro disso, Denise, só dando adendo. E aí ela pediu um vídeo mais aprofundado sobre a engenharia reversa para estruturação do blog e produção de conteúdo. Bom, para mim, minha opinião como profissional também é que a engenharia reversa, ela é o que dá o gatilho para a produção do conteúdo e também para uma revisão do conteúdo mais adequada. Por quê? Porque você vai buscar dados do que os concorrentes fizeram e vai trazer esses elementos para o seu texto. Beleza? Então, é assim que funciona. Agora, o Salomão também, que ele é cliente do Contentor, então por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque cliente do Contentor tem prioridade de vídeo aqui, por incrível que pareça. Então, o Salomão, ele fez um portal barra site, barra blog. Para mim é um portal porque tem muitas categorias, tem 3 categorias, mas ele está trabalhando dentro do subtema estilo de vida. Tem que tomar muito cuidado, Salomão, quando você for escalar isso, tá? É óbvio que tem algumas coisas que são mais fáceis, mais difíceis, mas o tema de saúde seria legal se você tivesse só falado sobre estilo de vida e canalizando para a saúde. Eu entendo que você queira falar sobre tecnologia também, acho até interessante, mas sempre tem que levar para o estilo de vida, tá? Senão isso vai atrapalhar um pouco a autoridade tópica e o seu ranqueamento, sendo bem sincero. Que é um grande problema do SEO, então se você generalizar muito, isso vai atrapalhar você ranquear, tá? Ele falou que começou há pouco tempo, que ele não faz via WordPress, então provavelmente ele pagou alguém para construir esse site. Eu vou dar algumas dicas depois para ele no final sobre o que fazer para ele melhorar, mas ele já tinha postado conteúdos nesse site e não ficou claro para ele como que faz para avaliar a SERP. O avaliar a SERP dentro do Contentor é a engenharia reversa, tá? Então, como ele é um novato em SEO, provavelmente ele não entendeu muito bem o termo do que é o avaliar SERP, né? Que é você extrair esses dados, e como que ele usa isso para o texto dele. Então, eu peguei um texto do blog dele, e o que eu simplesmente fiz? Eu revisei o texto completamente com base no que o contentor me deu, tá? Então, essa é a principal dúvida. Então, como é que você aplica a engenharia reversa no conteúdo e como que você pode também se aprofundar. Então, aqui a gente tem uma pessoa que ela está iniciando e a gente tem uma pessoa que ela já está um pouco mais madura na questão do SEO, já conhece o termo engenharia reversa e ela quer aplicar isso para melhorar muito mais a produção do conteúdo dela. Eu vou dar algumas dicas então de como eu faço isso, mas antes a gente tem que se atentar que quando a gente fala de engenharia reversa, a gente está falando de dados, tá? Então a gente não está partindo do zero, a gente está partindo para aquilo que o Google ele já julgou ter um pouco de qualidade. Nem sempre tem coisas com muita qualidade ali, às vezes a gente vai ver que tem a questão também do fator de autoridade, do Google, então o site ele vai acabar vir a posicionando não só porque o conteúdo dele é bom, mas porque ele tem muita autoridade. Enfim, mas pega esses dados, tá? E esse site aqui em específico, eu comecei a colocar conteúdo do contentor dele com base na engenharia reversa. Eu queria economizar, não queria que fosse só um redator. O redator, se ele fosse formado ali no nicho, é um nicho de tech, e produzisse para mim ia ser um pouco mais caro, então eu falei, por favor, vamos usar o Contentor, vamos testar também o Contentor nesse site. Então o Contentor começou ali em dezembro, basicamente, então desde aqui a gente vem produzindo e colocando conteúdos do Contentor nesse site e eu não vi ele cair nenhuma vez pós atualização do Google, então todos esses retângulos aqui são atualizações do Google, né? Isso é um filtro que dá para você colocar no Search Console. E eu não vi esse site caindo. Então, é só a gente pegar aqui os topos, né, ascendentes, a gente vê que tá numa tendência de alta já há mais de um ano quase com conteúdo de IA, tá? É claro que eu tenho um processo de conteúdo muito bem elaborado, que já faço alguns anos, então, para mim, o grande erro das pessoas é não ter um processo de conteúdo, tá? Simplesmente não ter um processo de conteúdo. E eu queria que o Salomão, que está iniciando agora, tivesse um processo de conteúdo, tivesse um passo a passo do que ele fazer para otimizar os conteúdos. Então, a engenharia reversa,
Ele é o gatilho, tanto para ele revisar o conteúdo que já tem lá, ok? Mas é o gatilho também para ele começar a produção. É óbvio que ele vai ter que maturar depois bem esse conteúdo, tá? Então, o Contentor hoje ele gera um bom conteúdo, ele gera uma boa matéria-prima para você trabalhar na parte de revisão. Ele também está integrado o engenharia reversa com a produção de conteúdo, então você gera conteúdos com base na engenharia reversa, mas ainda assim não descarta a validação, não descarta você passar no plágio, então tem outras coisas com respeito à qualidade e principalmente originalidade do conteúdo que você tem que aplicar. Então o Google, se você for ver lá na documentação, tem acho que 183 páginas, não me recordo do número exato agora, das diretrizes de qualidade de conteúdo, mas são mais de 180 páginas, tá? Que ele fala do termo originalidade. Ele repete isso muito na documentação, então é óbvio que você tem que ter um conteúdo original, tá? Original. E quando a gente fala de SERP, que a gente vai pegar os dados, a gente vai ver o H2 e H3 que a pessoa colocou, o que estava sendo feito assim, nos últimos anos é que o pessoal sempre reparafraseou, né, os H2 e os H3, reescrevendo com outros termos, mas isso não significa que o conteúdo seja original. Isso significa que é um mesmo do mesmo, um plágio, na verdade. Então, é óbvio que você também pode pegar o que tem de melhor e melhorar o que tem de melhor, tá? Se tem que parecer com os 10, né? Isso é claro, com base nos dados que a gente vê, tem. Mas por que isso acontece? Porque tem a mesma intenção de pesquisa, certo? Mas o que faz a pessoa entrar no seu site e você reter ela é você dar uma informação que realmente vale ouro. Então, sempre que você for trabalhar o informativo, trabalhe o informativo também pensando na conversão, tá? Isso é bem importante. Então, isso é o que vai fazer as pessoas depois comprarem de você. É claro que o conteúdo informativo, muitas das vezes, ele é apenas informativo, e isso significa que a pessoa lá entra e ela sai, então ela pega, ela escaneia o que ela precisa, mas no meio daquilo tudo ali, você ainda pode converter ela. E é o que eu venho fazendo com os clientes de nichos bem difíceis, a gente está investindo em imagens autorais, realmente pegar um fotógrafo e tirar a foto e colocar no meio do texto. Isso faz muita diferença, porque às vezes é só banco de imagens de IA. Isso realmente desperta a atenção do leitor. Então, as imagens autorais são coisas que a gente está fazendo. Então, a gente está investindo num fotógrafo que vai lá tirar, ou pega mesmo com o celular, fotos de pessoas reais, de produtos reais e de serviços reais para dentro do site. Meu, isso muda tudo. Muda tudo em respeito à qualidade, porque é uma coisa única que está sendo feito na SERP, porque a grande maioria faz o mesmo do mesmo e banco de imagens, imagem de IA, ninguém faz imagem autoral. Então, aquela história, né? Aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Enfim, se você faz diferente e traz um pouquinho mais de qualidade do que a maioria, muito bom para você. É bom porque você consegue se destacar e aí vem o elemento da conversão, geralmente nos conteúdos informativos, tá? Gosto de fazer isso. Mas lembre-se do impacto, tá? Eu coloquei aqui a imagem de um iceberg, porque o iceberg ele costuma enganar a gente, assim como a engenharia reversa conheceu, tá? Então, é óbvio que a gente vai olhar para o iceberg e a gente vai ver o topo dele e você vai pensar, pô, ele é só isso. Ainda assim é bem gigante, tá? Mas lembrando que isso aqui destruiu o Titanic. Então não é uma coisa tão simples, tá? Mas olha o profundo do iceberg. Olha o que tem lá que fica submerso e que fica escondido. Mesma coisa da engenharia reversa. Então, a gente só olha para a questão do conteúdo que está aparecendo no topo da SERP, né? Ou no topo do iceberg. E a gente acaba se esquecendo do que fica embaixo, que geralmente é a estrutura do conteúdo, é a intenção de busca, é a experiência do usuário, tá? Isso é muito importante. Ontem eu olhei, por exemplo, para um conteúdo. Esqueci o nome dele, mas ele veio me chamando no Instagram e falou: dá uma olhada no meu site, vê o que você acha. O conteúdo dele tá muito bom, tá? Porém, entretanto, todavia, é um conteúdo meio para final de funil e tá um conteúdo estilo de um blog, só texto corrido, e o CTA dele é um link assim, no meio do segundo parágrafo, levando para um grupo de WhatsApp.
Sendo que é um conteúdo que as pessoas querem fazer cotação de preço, querem ver tabela de preço, comparativo, e não tem nada disso no texto dele. O texto dele em si tá bom, mas não corresponde à experiência do usuário, porque primeiro que o usuário ele precisa ver uma página comercial, então a primeira coisa que eu falei para ele, olha, muda o designer do seu site. Precisa de mais elementos de conversão, precisa de botão, precisa de vídeo, precisa de tabela, porque você está falando de comparativos, você está falando de orçamento, então você tem que ter alguma coisa visual de tabelas e ele não fez nada disso, tá? Então foi só um conteúdo seco, chapado, num fundo branco. Me assustou isso, de verdade. Então a questão que eu falei para ele nem foi com respeito ao conteúdo, mas foi com respeito à experiência do usuário que não tinha nada no elemento do site dele, tá? Então, ponto de vista diferente, mas que corresponde à expectativa do usuário. Então, se a pessoa está pesquisando ali por orçamentos em tal região, é óbvio que ela quer ver uma página que geralmente vai aparentar ser comercial e não uma página de blog, igual ele fez, tá? Backlinks, tá? Backlinks também a gente acaba desconsiderando, a autoridade também do site a gente acaba desconsiderando, contexto semântico, então termos LSI a gente não acaba considerando quando vai fazer a análise SERP, e entre outros fatores visíveis a olho nu. Quando eu falo isso, é a parte técnica do SEO, tá? Então você vai olhar um pouco para a velocidade de carregamento, que dá para você inserir na sua análise SERP, tá? O que mais? O alt que tem nas imagens, que fica oculto também a olho nu. Tudo isso, a grande maioria desses elementos ocultos, o condutor já faz. Pô, que legal. Então, estou a 2 passos do paraíso, porque muitos desses elementos ocultos o contentor já faz. Os esquemas, dá para você ir no esquema.org ver os esquemas que o concorrente fez, ou você abre ali um inspecionar, você também vai conseguir ver ali o que ele fez de esquemas, né, ou dados estruturados. Então, qual que é o tipo de marcação que ele usou. Dá para você se inspirar e fazer uma melhor. Então, vá além do aspecto do conteúdo, porque se você for achar que, pô, só meu conteúdo otimizado, 100% otimizado com engenharia reversa, vai me levar pro topo do Google, meu, é ilusão. Ilusão, é ilusão. Tem outros fatores, assim, periféricos que você vai puxando e você vai trazendo, assim, pro centro, que fazem parte da otimização do SEO. Então, é óbvio que na engenharia reversa a gente foca muito no conteúdo, mas tem outros fatores que dá para você pincelar e trazer para você ter dados e ver o que eu ainda preciso fazer para esse conteúdo vir a ranquear, tá? Então tem esse impacto aqui do iceberg. E quando a gente fala de engenharia reversa, então, a gente vai partir por 2 pontos. Primeiro, extraindo dados dos concorrentes, que para mim hoje é o que mais faz sentido. Então, falando ali diretamente para Denise. Denise, se você for mapear as palavras com base nos concorrentes, depois você classificar ela como topo meio de funil, aí você coloca o volume, coloca a dificuldade de palavra-chave, e depois passa por uma fórmula ali para filtrar mais a base mesmo, você pode usar o KGR ou outro tipo de fórmula para você ver se essas palavras estão fáceis para ranquear. Então você faz a engenharia reversa tirando os dados dos concorrentes. E é aquela engenharia reversa que a gente costuma ver no SEMrush das URLs que tem tráfego, tá? Porque se você for buscar só pelas palavras-chave ali dentro do SEMrush ou outro tipo de ferramenta, você vai produzir e você não vai saber aquilo que vai pegar na primeira página ou não. Então é aquela história de você não ter resultados no SEO ou você ter resultados, bater na primeira página e não ter cliques. Então, a engenharia reversa baseado nos dados dos concorrentes, para mim, faz muito mais sentido do que você pegar a palavra-chave e é claro que ir fazendo a engenharia reversa, tá? Às cegas, sem a questão do tráfego, tá? Então, hoje, para mim, a engenharia reversa, ela muda tudo no quesito do tráfego, no quesito do tráfego. Então, extrai o tráfego dos concorrentes. Então, como que a gente vai fazer isso? Do primeiro passo. A gente vai achar um concorrente aqui. Eu vou pegar o site do Salomão, que é o inscrito aqui do canal, e eu vou lá no SEMrush, tá? Então, o que o Salomão fez? O Salomão, ele fez aqui um blog sobre tecnologia, sobre saúde, bem-estar, levando para o estilo de vida. O que é muito bom, o que é muito bom.
Mas como ele fez esse site geralmente com uma pessoa que talvez não conheça tanto de SEO, de parte técnica, ainda tem algumas coisas para o Salomão corrigir aqui, ó, com respeito à estrutura de URL, tá vendo que tem vários hífens, então tem que corrigir. A tecnologia e inovação, ele fez a URL certa, que eu já tinha visto. Deixa eu ver. Eu acho que vai carregar. Por que que não tá carregando? Salomão, depois você vê se o... Salomão, depois você vê se o seu site ali tá numa CDN, algo nesse sentido. Estilo temporal também é outra categoria que ele fez. Então, eu falei que é um portal porque é claro que ele tem várias categorias. Mas ele tem que pensar no tema dele, estilo de vida. Pra ele levar só pro estilo de vida, ok? Mas eu sinto muito falta aqui, por exemplo, das credenciais de quem está escrevendo esses artigos. Só para falar também que tem aqui um erro, falicou no soco, tem que corrigir também. Mas primeiro que eu ia mudar as URLs que ele fez aqui, tá? Com um erro de ortografia, beleza? No blog tá escrito nova página. Teria que ser barra blog, né? Então também tem um erro aqui semântico na URL dele. E aí o que que eu peguei? Eu vou pegar um tema de saúde que eu tô vendo que ele tá fazendo, mas eu percebo que ele já fez o conteúdo dele, tá? Ele quis falar sobre procrastinação. Beleza. Procrastinação, que é causa, efeito e como superar. Lembra do fator intrínseco? Tá? Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente tem que pensar já aqui na palavra-chave informativa e na intenção informativa. Então, geralmente vai ser um guia completo. Então, ele acertou na intenção. Beleza. Ponto pro Salomão. Então, ele já acertou na primeira parte do conteúdo, que é o estilo de conteúdo que ele vai fazer e a estrutura desse conteúdo. Então, aqui é um conteúdo informativo, um estilo, um guia completo, tá? Quando a gente fala de um estilo guia completo, a gente quer muitas dúvidas, então a gente vai falar o que quais as causas da procrastinação, como curar a procrastinação, ou como tratar, né? Curar tem, né? Quais são as terapias mais indicadas para procrastinação? Então, você vai estruturando um guia completo. Então, tipo, um começo, meio e fim. Então, desde o que é até como tratar e qual a melhor forma de tratar. Então, você leva o leitor para essa conclusão, tá? Esse é um dos estilos preferidos ali do Google por ranquear artigos informativos, sendo bem sincera. Como ele fez esse conteúdo, eu gostei porque dá para ver que tem um estilo, dá para ver que ele revisou o conteúdo, mas a formatação dele é bem diferente do que eu tô acostumada, tá? Pode ser um estilo dele de escrever, mas tá parecendo um poema. Não sei. Olha, tá vendo que as frases são bem curtas? Mas as frases também não são longas, ok? Tem bastante pontuação. São frases ali com menos de 20 palavras, legal, vai ter uma boa legibilidade, mas a forma com que ele dá o enter assim, ó, é diferente. Não sei se é um estilo dele como revisor ou dele como redator, mas dá pra ver que ele trabalhou nesse texto, então já gosto do Salomão por conta disso, tá? Porém, entretanto, todavia, ainda acho que tá superficial esse conteúdo, tá? Ainda acho que tá superficial. Tratando de um conteúdo de saúde, falta mais elementos de AIT, que não tem aqui, e falta uma credencial do autor. Meu, isso aqui é preciso se você está com um blog de saúde, de finanças, blog Your Money, Your Life, credenciais, tá? Credenciais. Então, eu vou pegar um outro concorrente dele aqui de SERP, que eu acho que se assemelha ao blog dele. A gente vai trabalhar em cima dessa hipótese do que o concorrente fez. A gente vai fazer engenharia reversa em torno disso. Mas ainda falta um pouquinho mais de técnica aqui no conteúdo dele, pensando em SEO. Então, a engenharia reversa que a gente vai fazer no Contentor vai ajudar super ele, super. Mas, beleza, aqui tá o conteúdo dele, tá? Uma coisa do blog dele que eu gostaria muito de falar é que, primeiro, eu ainda não identifiquei o ICP dele. Eu não sei quem que é o público ideal do Salomão. Meu, isso aqui para SEO é o básico. Então, por que o Salomão criou esse blog? Ele quer só falar sobre estilo de saúde e ele quer falar só sobre notícias,
Ele vai monetizar com a AdSense, ele vai vender um e-book, ele vai vender uma consultoria, ele vai alugar esse site. Alugar eu acho que não tem como, né? Porque não é nicho local. Mas qual que é o ICP dele? Ele é uma pessoa que tem uma saúde mental prejudicada, debilitada, tem um burnout? Para quem que ele quer escrever? Eu percebo que sim, esse texto é legal se ele tá pensando numa pessoa que procrastina, tá? Mas ainda não consegui identificar como que ele quer monetizar isso, qual que é o propósito desse projeto no final das contas, tá? Eu até posso ler aqui o sobre nós para ter uma ideia. Ele quer trazer informações de qualidade, com uma curadoria inteligente para quem valoriza o que há de novo, útil e inspirador. Bom, é legal. Dr. Salomão, engenheiro de processos industriais da UFRJ, 35 anos. Beleza. Esse pode ser o portal dele e pode ser uma referência. Aqui já tem as credenciais dele. Como eu falei, levar isso aqui para dentro do artigo. Tem a Fernanda Salomão também, que é psicóloga. A Fernanda é psicóloga. Será que ela é filha do Dr. Salomão? Fernanda também é psicóloga. Agora começa a fazer mais sentido. Tem 2 autores dentro desse blog. Um é formado aqui em processos industriais, gosta de temas de saúde. Eu percebo que ele gosta mais de temas de tecnologia, né? Faz muito sentido com a formação dele. E aqui a Fernanda Salomão, que é psicóloga. Então, provavelmente ela que esteja escrevendo mais sobre os temas de saúde. Bom, tem que separar muito bem esses autores, né? Trazer as credenciais. Agora passa a fazer um pouco mais sentido olhando para o Sobre Nós, né? A página de quem somos dele. Porém, entretanto, todavia, ainda não faz sentido como que eles querem monetizar isso e por que eles criaram um blog. Então, assim, ó, acho que faltou definir um pouquinho mais o ICP. Eu consegui já, lendo a biografia, gostar do site e gostar do projeto. Parabéns, parabéns. Eu acho que faz sentido o estilo de vida levar um pouco para tecnologia, mas cuidado com a autoridade tópica, porque como vai falar de tecnologia e saúde, e é um portal, querendo ou não, foca em construir autoridade em saúde e bem-estar, que é o que vocês já fizeram um pouquinho mais de conteúdo. Depois vai para tecnologia, depois vai para estilo temporal, por conta da autoridade tópica. Então, quanto mais generalista, vai ficar um pouco mais difícil de você ranquear o seu conteúdo, tá? Então, basicamente é isso. Mas vou pegar um cara aqui, então, que a gente vai fazer engenharia reversa, pra gente extrair palavras-chave que fazem sentido pra gente fazer conteúdo. Então, é aquela engenharia reversa pensando no tráfego, tá? Então, aqui tem um concorrente do Salomão, que é o conexa.com.br. É claro que é um site que ele vende o quê? Telemedicina, tá? Então, para mim já ficou claro o que é esse site abrindo. Eu acho que qualquer outro usuário que entrar também no site do Salomão tem que ter essa sensação de o que esse site faz, tá? Mas o que a gente vê aqui? Também é um conteúdo estilo guia completo, então procrastinação, saiba o que é, causas, efeitos, como parar. Tá vendo? Tem desde o que é a causa, os efeitos, como que isso implica na vida da pessoa e como parar, né? Ou como se tratar. Aqui uma foto bem sugestiva. Pode ser uma pessoa que está dormindo na frente do computador, então sim, ela está procrastinando. E aqui a gente vê aqui, ó, vários tópicos, tá? Vários tópicos. A gente vê um CTA para agendar consulta. E perguntas, né? Perguntas que fazem sentido para levar para o meio do conteúdo e depois um agendar consulta. E lembra que eu falei da credencial? Precisa, credencial, tá? Então aqui, ó, revisado por Karine Bonfim Pereira. Então, um conteúdo que ele precisa de validação, né? Esse conteúdo Your Money, Your Life, ele vai precisar de uma validação, coisa que ele não fez lá. Então, ele vai precisar colocar isso lá dentro do blog dele, minha sugestão ali. Então, revisado por Karine, tá? Isso precisa. Uma pessoa que seja da área médica de saúde, revisar esse conteúdo que o Salomão vai fazer. Eu gosto desse estilo de conteúdo, tem bastante linkagem interna, tem referência, e dá pra ver que ele foi feito por SEO. Se a gente for vir aqui, ó, e colocar um Ctrl F para escanear a palavra-chave, a gente vai ver que ela é repetida em lugares estratégicos do texto. Tem uma técnica de redação, ó, tá vendo? Então, no primeiro parágrafo, no terceiro,
no quarto, no quinto, no primeiro H2, na primeira fase do H2, na terceira, tem o que é procrastinação ativa e passiva. Depois, nesse H2 aqui também, nesse H2. Então, assim, a palavra-chave, ela é colocada em lugares estratégicos. E considerando, tá, aqui um texto de 1.000 palavras, repetir 40 vezes vai dar, sei lá, 4% de densidade. Densidade é a frequência que você repete essa palavra-chave. A gente vai extrair esse dado ali no engenharia reversa do content, mas até 4% de repetição. Então, quando você estiver revisando seu conteúdo, você se atente para esse fato também da repetição da palavra-chave. Aqui eu consigo ver que é um conteúdo que foi feito por SEO, foi revisado, sim, por um profissional da saúde, que é bem bacana, o que precisa também para um conteúdo de saúde, mas ele foi pensado em SEO e foi redigido por uma pessoa que sabe de SEO, porque eu conheço técnica de redação de SEO, e a pessoa ela colocou palavras-chave aqui em lugares muito estratégicos, que é uma coisa que eu faço quando faço a redação. O Contentor ele faz também porque ele imita o meu estilo de redação, ele foi treinado com os meus textos, mas olha, é um texto de SEO, porque eu vejo o estilo de redação. É isso que eu queria falar. Então, a gente não está lidando com amadores aqui nessa SURP, isso é bem importante de falar. Tem um profissional aqui por trás disso, né? Provavelmente deve ser uma agência que faz o planejamento de conteúdo aqui. Então é difícil você que está começando a conseguir identificar. Então, geralmente os 10 primeiros, meu, alguém, tem alguém cuidando desse site, entendeu? Não é, e geralmente não é iniciante, não é amador. Então é uma agência ou é um profissional. Tá nas 10 primeiras páginas, geralmente tem alguém cuidando. É óbvio que tem gente que tem um conhecimento muito aprofundado de SEO, que eu admiro muito também, tá? Então pode ser uma pessoa que ela é entusiasta também em SEO, está estudando bastante e manja de técnica de redação. Mas só para você perceber que o Conex aqui tem algumas técnicas. O que eu vejo agora, então, na engenharia reversa, com base no tráfego, para a gente extrair palavras-chave, é que o conexasaude.com.br tem muito tráfego, né? Tem uma estimativa aqui de 658. Tem um authority score de 50. Então, perceba que é um site que ele tem 50 de autoridade. É muita autoridade. Se a gente for pegar o blog de Salomão, que é novo, provavelmente ele não entre tão fácil na SUP pela questão da autoridade. Então, lembra do fator ali do iceberg que está no profundo, no intrínseco? Basicamente é isso, tá? Meu, então aqui, conexasaude.com.br, a gente vai fazer a engenharia com base no tráfego, mas autoridade pesada aqui, para o nosso amigo Salomão lidar, né? Fora a otimização do conteúdo, tem também o fator aqui dos backlinks. A gente já vê um site com mais de 1.000 domínios de referência. Quem fez minha aula avançada pegou ali a base ali dos estudos que eu fiz, a gente sabe muito bem, que com mais de 1.000 domínios de referência, o Google tem uma predisposição por ranquear esse site na SUP, tá? Então, os backlinks é também um fator ali lá do fundo do iceberg que as pessoas acabam não olhando, tá? Mas, enfim, se a gente for aqui em pesquisa orgânica, então, a gente colocou a URL do Conexão Saúde, a gente vai começar a fazer a engenharia reversa para a gente obter realmente URLs, tópicos, palavras-chave que fazem sentido para esse site, tá? Isso é o que faz hoje eu ter mais resultado na questão de planejamento de pauta, porque você planejar pautas também que não performam em SEO é triste e é frustrante. Então, até dando uma dica ali para Denise, se ela for então pela pesquisa orgânica, vir em páginas e conseguir extrair as URLs que tem mais tráfego, para mim é uma das maneiras mais certas dela começar o gatilho dela para fazer a seleção de palavras-chave e depois na produção de conteúdo dela, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no Conexa. A gente vê que a própria home tem muito tráfego, depois resiliência, tem 36 mil, ranquearam bem até. Dor do lado esquerdo da barriga. É um tópico interessante, não sei se faz muito sentido para o tópico do Salomão, que é estilo de vida, né? Chás para emagrecer, muitos benefícios, dor no estômago, as linguagens do amor. Então, assim, eles falam de coisa que nem sempre são sobre saúde, né?
catarro, ânsia de vômito, dependência emocional. Isso aqui já faz muito sentido ali pro blog de Salomão, tá? Pé inchado, saturação de oxigênio, azia. Eles falam de tudo, assim, sobre saúde, na verdade, falando de libido, crise de ansiedade, que são, se a gente for pensar, no ICP do conexasaude.com.br, que são possíveis pacientes de telemedicina, por incrível que pareça. Então, assim, não é tão desconexo, por exemplo, ele falar de dor do estômago e depois falar de dor do lado da barriga, de falar de catarro, de linguagem do amor. Por quê? Porque o ICP dele, que é aquela pessoa que ela tá buscando lá no Google o problema dela, quer tratar isso. E ele já consegue vender isso no meio do texto. Então, aquela questão que eu falei sobre quem é o seu ICP e o que você quer fazer com esse blog. Faz muito sentido, isso é o que faz os blogs performarem no final das contas e terem resultado. A gente não acaba se atentando muito a isso, mas se a gente olhar assim para o site como um todo, faz muito sentido, tá? Porque provavelmente são pessoas ali que elas estão buscando pelas queixas que elas estão tendo naquele exato momento. Então a pessoa está tendo uma dor de estômago. De 7 mil pessoas ali por mês passando com um problema de dor do estômago. Vê o texto do Conexa, se baseia no que é, mas o texto induz ele a marcar uma telemedicina, a marcar uma consulta online. Então é um texto que possivelmente ele vai converter. Então dá para se perceber que as pautas são bem mapeadas. Essa é uma dica que eu dou para todos os tipos de projeto. Para quem que eu estou escrevendo, por quê? E se eu vou conseguir levar essa pessoa também para conversão, porque se a gente está falando de blog, é informativo. Não tem como não pensar em informação, que a pessoa vai entrar, vai descobrir, então, qual que é a causa da dor de barriga dela e sair. Mas tenta colocar um CTA perto dessas sessões que a pessoa pode vir a escanear e obter as respostas, tá? Feito isso, então, o que me interessa aqui da engenharia reversa? Questão do tráfego. De eu filtrar temas que realmente fazem sentido, tá? Para eu produzir o conteúdo. Então, quando eu estou olhando aqui, por exemplo, o texto de resiliência que a gente vai abrir, a gente pode fazer um conteúdo nesse estilo guia completo, falando sobre resiliência, e a gente pode levar em consideração o que o Conexa Saúde fez. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É claro que a gente vai levar para um outro ângulo, né? Não vai copiar descaradamente. Aí o que você faz? Você exporta isso, tá? Para você já ter ideias ali de textos que fazem sentido você trabalhar. Eu extraí todas as palavras-chave do Singlish, eu consigo ver o que ele tem mais tráfego, o que ele tem menos tráfego e até aquilo que eventualmente ele não tem tráfego nenhum, tá vendo? Que ele não tem, que é zerado. Então, sei lá, eu quero trabalhar, sei lá, luto perinatal. Tô vendo que é uma pauta que talvez não performe tanto, tá? E que não tenha tráfego. Claro que eu tenho que validar essas informações. Mas o que eu farei então aqui é pegar os temas do Conexa Saúde, esses tops aqui, ó, mapear os que tem mais tráfego e começar a medir a reversa com base nisso. Mas a dica que eu queria dar aqui para todos vocês é um texto que vai trazer tráfego? Porque se não for, não quero mapeá-lo. Depois, limpa essa base, né? Então vai extrair a palavra-chave aqui relacionada à resiliência que vai fazer sentido. Ver se tem uma boa dificuldade também. Lembra que a gente está lidando com uma SERP de um cara que tem DA 50, né? Basicamente, Authority Score 50. Então é um site que ele também tem muita autoridade. Então ele tem facilidade por posicionar essas pautas aqui informativas de saúde de topo do funil. Então tem esse fator ali intrínseco que está lá no fundo do iceberg também, tá? Mas esse para mim é o primeiro gatilho, então, da engenharia reversa, você mapear muito bem as suas pautas, escolher a intenção. E pensa no ICP, cara. Pensa para quem que você está escrevendo e por quê, tá? Isso é bem importante para você produzir o conteúdo. Agora a gente vai voltar, então, para a gente produzir melhor o conteúdo com base na engenharia reversa voltado para o texto. Então, a gente consegue fazer uma engenharia reversa voltado para a extração de palavras-chave. Isso ajuda você a mapear muito bem as palavras-chave, tá? Aqui a gente mapeou a URL, mas a gente consegue identificar que a palavra-chave é resiliência, né? É meio óbvio isso.
O que eu faria depois é passar ali para o processo de topo, meio do funil. Então, você vai rotular essa palavra-chave, ok? Depois você vai ver a dificuldade, você vai ver o volume dessa palavra-chave e você pode até colocar no KGR para você ver se é uma palavra-chave que eventualmente ela vai ser fácil de ranquear ou não. Mas só de bater o olho é óbvio que não vai ser, né? Porque ela é uma palavra-chave cauda curta, então o KGR ele tem uma preferência por palavras-chave caudas longas, que é uma dica que eu dou pro Salomão, se ele tá começando no site dele, para ele preferir palavras-chave mais longas. Exemplo, as linguagens do amor. Não sei se faz muito sentido para ele, mas se tratando de saúde, né, estilo de vida, sei lá, como tratar a crise de ansiedade, seria uma pauta bem interessante também para ele, que tá nessa pegada também do texto dele de procrastinação, tá? Então, primeiro passo, beleza? Agora a gente vai voltar aqui para o mapinha. Bom, então eu fiz essa parte aqui do Engenharia Reversa, extraindo os dados dos concorrentes e vendo se tem tráfego. Bom, o que eu quero com isso? Ver dados reais, principalmente de tráfego, para ver se vale a pena eu criar aquele conteúdo ou não. Beleza? E aí, como que eu faço a engenharia reversa só aplicando pro conteúdo? Primeiro, a gente vai identificar os 10 concorrentes de SERP, pelo menos, ok? No Underwriter eu faço até 30, então é bem legal. Quem quiser pegar os top 30 também pode. Coletar dados de conteúdo e estrutura homepage. Então aqui a gente vai pegar o H2 e o H3 que a pessoa usou, tá? E qual que foi a repetição de palavra-chave, da densidade que a gente fala, qual que foi a repetição de tag strong, qual foi a repetição de bullet points, de listas numeradas e não numeradas. Então a gente vai pegar, na verdade, informações e dados sobre como que a pessoa redigiu aquele conteúdo, o que tem que ter naquele conteúdo, tá? Depois, mapear backlinks, a gente vai também conseguir isso, e autoridade do domínio, tá? E avaliar aspectos técnicos, que você pode fazer isso depois também para dar um up, sabe, na sua engenharia reversa. Então, é óbvio que você vai ter que olhar conteúdo por conteúdo, então você vai ver como que está a questão dos dados estruturados, tá? A tag out também nas imagens, otimização de imagem também, como está a velocidade de página e como está a marcação semântica, tá? Aqui a gente pode falar um pouco de termos LSI, que o contentor já vai dar, mas também você vai olhar para os dados estruturados ali para ver como que a pessoa fez aquele conteúdo, tá? Então, a gente vai fazer primeiro, assim, um comparativo de toda a estrutura. O que eu achei do conteúdo do Salomão aqui é... Bom, ele tá um conteúdo bom, sim, dá pra ver que ele foi revisado, eu consigo perceber isso lendo o conteúdo. Porém, ainda falta algumas otimizações para que esse conteúdo ele tenha mais autoridade em SEO, beleza? Ainda falta um pouquinho mais, tá? Então, como já foi um conteúdo que ele fez, o que a gente vai fazer? A gente vai no análise de SERP, aqui dentro do Contentor. O análise de SERP nada mais é do que engenharia reversa pensando no conteúdo, tá? Então, se você já tem um conteúdo pré-existente, quer otimizar ele, quer saber o que os concorrentes fizeram, você faz isso. Antigamente, eu, Thaís, então eu já comecei nesse seu há um bom tempo, sei lá, vamos pegar 2007. O que eu fazia? Eu ia lá, eu entrava... Poxa, mano, era muito trabalhoso. Quando eu ia fazer um conteúdo, só uma base, eu entrava lá, link por link dos 10 primeiros, eu via quanto que eles escreveram de palavras-chave, onde que eles colocaram o negrito, se eles colocaram bullet points, quais os H2 que eles utilizaram, quais os H3. Então, isso era engenharia reversa, na sua forma mais raiz e arcaica possível. E hoje, não. Hoje você faz isso com Contentor. Então, sim, ó, faz parte dos gatilhos para você começar a tua produção de conteúdo de SEO. Beleza? Mas também serve para revisar. Então, eu vou pegar o texto do Salomão e eu vou melhorar ele com base no que os concorrentes fizeram, tá? Então, procrastinação, vou analisar a SERP. E aí, o que você faz? Você vai adicionando aqui, ó, os players, tá? É bem importante falar que, por exemplo, ó, esse BV Salude, provavelmente ele vai ter o scraper bloqueado, então ele não vai deixar a gente scrapear. Mas você vai adicionando o máximo possível de concorrentes aqui. Deixa eu ver, dá para adicionar uns 9, se não me engano. Só esse aqui, BV Saúde, que ele não deixa a gente scrapear e tirar as informações dele. Aí você vai fazer um relatório de SERP. Ele vai fazer bem rápido, inclusive.
E aqui a gente tem um relatório, então, para procrastinação. O que a gente consegue ver aqui? Que a média de palavras-chave é 1.565. Faz muito sentido, porque geralmente os últimos estudos de SEO apontam que os conteúdos às vezes devem ter mais de 1.000 palavras. Então você pode levar isso como base para todos os textos, mas não é o pé da letra, né? Essa regra, que aí vai depender da média. Então, qual que é a média? Você vai adicionar os players ali que estão ali na SERP e vai ver basicamente qual que é a média de palavras-chave de acordo com o que eles escreveram. Então tem gente que escreveu mais, tem gente que escreveu menos, mas acima de 1.000 geralmente é um padrão assim para todos os SEO. Mas aqui a gente vê que 1.500, tá? A frequência média de palavras-chave, então, que é a procrastinação, então eles não chegaram nem a 1% de repetição, então eles repetiram menos de 15 vezes a palavra-chave procrastinação. Isso é bem importante porque lembra que eu peguei o texto ali do Conexa e eu vi que eles repetiram 39 vezes a palavra-chave? É claro que essa densidade, né, de repetição depende do quanto que eles escreveram. Então, quanto mais eles escreveram, mais eles conseguem repetir e encaixar essa palavra-chave de forma natural. Mas você rechear o texto de palavra-chave só para cumprir essa meta de frequência de repetição não é uma coisa tão legal porque é uma técnica de spam. Então, antigamente, é óbvio que as pessoas repetiam muito as palavras-chave. Redator que está começando em SEO ainda comete muito esse erro de, então essa é a técnica de redação, eu tenho que colocar no primeiro, terceiro, e vai inserindo a palavra-chave de uma forma que não fica natural, que não fica harmônica, e que o texto fica um recheio de palavras-chave ali sem sentido, sem conexão, sem uma construção frasal boa e de qualidade. Então, é claro que eu quero que você foque muito na qualidade do conteúdo, mas também se baseie na repetição dos concorrentes, para você inserir essas palavras-chave em lugares harmônicos. Em SEO, meio que a repetição ela caiu por terra, mas eu ainda continuo fazendo, os redatores mais antigos ainda continuam fazendo, e repetindo em lugares estratégicos. Então, no primeiro parágrafo, no terceiro, no primeiro H2, na primeira fase do H2 e lá no final, na conclusão. Então, geralmente é onde que o pessoal mais repete a palavra-chave para não dar keyword stuffing, né? Para não repetir muito a palavra-chave, mas a densidade é algo para você considerar na engenharia reversa também, tá? Então a gente considera isso. Média de links internos, 25. Então, 25 links ali dentro desse conteúdo, né? Apontando para outros. Isso é de se considerar, mas também eu considero que daria para você fazer 25 linkagens internas também para esses conteúdos, então vice-versa, tá? Principalmente quando a gente está falando de procrastinação, a gente tem que linkar com outros termos relacionados à procrastinação. Então, procrastinação, a gente pode falar de terapia comportamental, pode tratar, a gente pode falar também de produtividade, a gente pode linkar para Pomodoro, então dá para sair vários links desse texto de procrastinação, ele pode ser um pilar do conteúdo, tá? Principalmente se tratando de um guia completo. Média de links externos, 14. Então, links externos também é um dos fatores intrínsecos que geralmente o pessoal não olha, mas pense que tem outros 14 textos referenciando de sites diferentes apontando para esses artigos aqui. Então, é uma média bem interessante, 14 links, tá? Para os concorrentes. Para um desses concorrentes. É óbvio que tem gente que recebeu menos, tem gente que recebeu mais, mas é uma setup que vai precisar de backlinks, tá? Não descarto os links externos. Média de H2, 4, e média de H3, 3. Então, a gente tem as estatísticas gerais aqui para a gente montar o nosso conteúdo. Olhando para o texto de Salomão, ele fez 4H2, H3 ele não fez, linkagem interna ele fez só uma, linkagem externa não tem nenhuma, quantidade de palavras, ele fez 600 e poucas palavras, ele nem chegou perto de 1.000 palavras, então 1.500, então ele falta escrever mais para o texto dele ficar mais otimizado. Então a dica que eu dou para ele é tentar atingir a média de palavras, mas sem perder a qualidade, né? Então essa questão de você rechear também de palavras-chave e encher linguiça só para bater essa média também não faz sentido, porque aí você vai perder a qualidade, tá? Então, melhor dos dois mundos aqui, quando a gente for otimizar o texto. Termos Alessi,
O Salomão, ele colocou algumas palavras-chave, produtividade, meta dentro do texto, que fazem muito sentido. E também o Google, ele faz esse contexto. Então, ele entende que se a pessoa está falando de procrastinação, ela vai ter que falar de produtividade, de hábitos, de meta, autogestão, planejamento. Então, são palavras-chave para você inserir no seu texto que provavelmente um profissional que conhece do tema sobre procrastinação iria falar de uma forma natural. Então, os termos LSI são coisas para você inserir dentro do seu texto, é um tipo de otimização semântica. Então, lembra que eu falei, as pessoas estão parando de repetir muitas palavras-chave. Então, agora a gente também repete palavras relacionadas, que são os termos LSI. A gente já menciona aqui para você termos para você colocar dentro do seu texto. Não só isso, entidades também. Então, nos meus conteúdos hoje, o que eu tenho feito bastante é colocar pelo menos 20 entidades. Então, você pode vir aqui depois numa análise de entidades, colocar a URL aqui do Conexa e ver 20 entidades que eles mencionaram. Provavelmente eles vão mencionar nome de terapeutas, nomes de instituições, nome de técnicas como o Pomodoro, a técnica de terapia comportamental. Então, coisas que eles podem repetir, nome de pessoas, de doutores, de técnicas. Então, você vai colocando as entidades também do seu texto. É um tipo de SEO um pouco mais moderno, porque ele vai pensar na semântica e também no contexto e na correlação da procrastinação com as entidades. E as pessoas também acabam se esquecendo. Então, as entidades a gente acabou colocando à parte, porque a gente ia pegar o URL de um concorrente e inserir as entidades também de uma forma harmônica dentro do texto, tá? Mas o Salomão acabou mencionando algumas entidades também bem legais, fora os termos LSI. Então, as entidades é uma coisa para você também colocar dentro do texto. Aqui a gente consegue ver player por player, tá? Então, a gente consegue ver que o na prática.org escreveu só 200 palavras, mas tem 24 links internos ali para esse conteúdo. É de se pensar que, se tratando de um tema de saúde, como eu já falei, o Google ele vai preferir site.org, site.jus, que a gente vai ver aqui. Ele vai preferir site de universidade. Então, sites em que você já tem as credenciais validadas na saúde. Então, é óbvio que o Google ele já conhece o histórico desse site, ele sabe que é um site governamental, ele é um site que é de uma universidade federal, né? Que a gente está vendo a Universidade Federal da Bahia. Provavelmente isso aqui é um artigo científico, tá? Mas a gente também vê aqui a Universidade de Minas Gerais. Depois a gente vê aqui o Sextante, que na verdade é um e-commerce, que fala de um livro sobre o fim da procrastinação, mas o Google acabou inserindo também um e-commerce ali. Então, sites que tem bastante peso e tem bastante autoridade. Então, como eu falei, uma SERP difícil que vai acabar considerando não só o conteúdo, mas também esse fator intrínseco que fica lá no fundo do iceberg, que são os backlinks, né? Então, aqui a gente já consegue mensurar, tá? E eu já consigo perceber todo esse cenário. Eu não tô falando pro Salomão, Salomão, não vale a pena escrever sobre procrastinação, mas eu tô falando pro Salomão que, Salomão, você pode fazer um conteúdo incrível aqui com Contentor, isso é claro, que vai buscar as primeiras posições, mas você também vai ter que fazer backlinks, tá? Porque os concorrentes que estão aparecendo aqui têm bastante autoridade. Sim. Mas a gente também vê blogs de saúde, que foi o caso aqui do Conexus. Cadê? O Conexus não tá nessa. Mas o Conexus estava na outra SERP, o Vida Plena também. Então, tem blogs só focados em temas de saúde. Que se ele for nessa pegada que eu falei pra ele também vai conseguir ranquear. E aqui, por exemplo, o Vida Plena, ele escreveu 2.368 palavras, tá? Bom, esse site aqui, ele já fez uma frequência de palavras-chave e repetição um pouquinho maior, então 1%, então ele repetiu ali 23 vezes a palavra-chave, que é procrastinação, então ele repetiu bastante. Você vai ver que ele fez bastante link interno, 135, bizarro, bastante linkagem interna para esse artigo. E links externos, 14. Então, esse aqui foi o cara que fez 14 backlinks. Foi ele. Então, ele deu uma forçadinha ali. Ele viu que ele ia precisar. Mas talvez esteja na mesma pegada ali do blog do Salomão, né? Que é o que a gente tá mensurando.
Tem a BBC, tem vários artigos aqui, então é óbvio que tem artigos que não são científicos, que não vieram de profissionais da saúde. A gente também vai ter artigo de blog. Então, sim, há uma esperança, mas minha visão geral vai precisar de linkagem externa e bastante linkagem interna. Aqui o contentor ele já dá pra gente o H1, H2 e H3, então na engenharia reversa você tem que mapear então quais são os títulos mais frequentes que são adequados para aquela palavra-chave, quais são os H2 mais frequentes adequados para aquela palavra-chave e H3, tá? A gente vai ter muito H2 aqui, porque como é artigo científico, eles usaram coisas bem aleatórias. Mas esses outros dados aqui são bem importantes de técnica de formatação, tá? Então, a média do negrito, 3 vezes que eles utilizaram. Marcadores e bullet points, 21 vezes. Interessante. Itálico, 19 vezes utilizaram no texto. E tag strong, 15 vezes. A tag strong, ela é diferente do negrito porque ela é uma marcação semântica no HTML, que ela tem essa carga semântica que ela traduz para o Google, na verdade, Google, essa é a palavra-chave mais importante. Então, strong é diferente de negrito, tá? Então, a gente conseguiu obter essa informação. Aqui, palavras-chave para você mencionar no H1 que fazem sentido. Então, mais dados para você. E o que o contador faz, galera? Ele vai simplesmente te dar um passo a passo de como fazer esse conteúdo, tá? Então, aqui a gente colocou instruções para IA, porque você pode pegar qualquer outra IA e pegar esse relatório e otimizar seu conteúdo com base nisso, ou se não, você como editor, você vai ver aqui, então, como que você tem que fazer a introdução, você vai ter que escrever um H2 do que é procrastinação, quais são as causas. Então, você tem um briefing de como fazer esse conteúdo, tá? Depois de como usar as palavras-chave semânticas, né? Então, os termos LSI, como inserir isso, qual que é a média de repetição que você pode fazer, que é 0,72, nem chega a 1%. As meta tags mais sugeridas, então, título da SERP que a gente fala, né? Então, title tag, meta description. Depois, link building. A gente consegue ver que, assim como o Google Contentor, ele não vai te diferenciar o que é link externo e link interno. Ele vai falar que é tudo link. Mas 25 links internos, pelo menos, ele já conseguiu referenciar aqui pra gente. E 14 links externos, que são os backlinks. Então, a gente viu que teve um concorrente que colocou 14 links, é por isso que ele está considerando isso. Feito isso, a gente vai ver que vai faltar elementos que o Salomão não fez, que são os bullet points, as listas, negrites. Então, é um relatório completaço, tá? O que eu faço? Salvo isso, e aí ele já vai vir aqui dentro do Briefing GSO, e eu posso gerar um PDF disso, tá? Ele vai ficar bem interessante aqui agora para vocês verem. Então, esse é o PDF aqui do Engenharia Reversa, né? Que é o relatório de SERP do texto que a gente está analisando ali para o Salomão. E tem as recomendações de IA para você otimizar, tá? Bom, o que eu fiz, galera? Eu peguei, então, o texto ali do Salomão de procrastinação e eu editei ele com base nessa engenharia reversa, ou melhor, com base nos dados da SERP, tá? Então é isso que a gente faz no final das contas. Com base naquele relatório, esse aqui era o texto antes, né, do cliente contender, que era o de procrastinação, tá aqui. Ele não tinha técnica de redação de SEO, né? Então ele não repetiu em lugares estratégicos, ele não colocou perguntas também no conteúdo dele. Mas dá pra ver que ele tem uma base, sim, sobre o conteúdo, mas ainda assim tava bem superficial, que era um conteúdo bem pequeno, era conteúdo ali com menos de 700 palavras, né? Tinha 600 e alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Depois do relatório do Contentor. Então, eu mudei o H1 dele com base no concorrente. Então, tá procrastinação, que é tipos, causas e como vencer esse hábito. Pode ser que seja inspirado lá no texto do Conexa, pode ser, mas não tá 100% igual, tá? Aqui já coloca a palavra-chave em lugares também estratégicos, ok? Eu citei a Associação Americana de Psicologia em um artigo deles, então eu fiz uma linkagem externa. Por quê? Porque é um texto de saúde e esse texto ele pede referências científicas, tá? Precisa trazer para o universo desse texto. Aí repeti a palavra-chave aqui, em lugares estratégicos, coloquei uma palavra-chave secundária, que é o que é procrastinação,
coloquei no primeiro H2, na primeira frase do primeiro H2, depois eu expliquei o que é procrastinação ativa e passiva, e aí fui utilizando ali o que o relatório de SERP pedia, que é colocar bastante bullet points, eles colocaram 17, eu acho que eu coloquei até um pouquinho mais, mas dentro ali da média. Expliquei o que é Pomodoro, técnica de Pomodoro, então eu peguei algumas coisas que o Salomão já tinha feito e coloquei dentro do texto, então eu não descartei completamente o texto dele. Coloquei mais bullet points, expliquei sobre a mudança de mentalidade que a pessoa tem que ter, que é uma parte do texto dele, que ele fala que a pessoa não é preguiçoso. Então, eu gosto bastante dessa linguagem ativa que ele faz, né, com o leitor. Então, pô, você não é um preguiçoso, você tem um problema, e esse problema ele chama procrastinação. Então, ele é causado por obstáculos internos, você só tem que identificar quais são esses obstáculos, né? Enfim, então, muitas das vezes no texto dele ele usa a linguagem ativa, isso é muito bom para o texto, tá? Aqui, terapia cognitivo-comportamental, que é um tema LSI, eu concluí. Depois, dando uma amarração, falando que procrastinar é normal, procrastinar é humano, e aí eu faço um link ali interno para o texto dele que ele já tinha feito, né? Mas atenção agora para isso aqui, referências bibliográficas. Então, são elementos que eu trouxe para dentro do texto. O próprio relatório do contentor ele pediu para eu mencionar ali sobre a Associação de Psicologia Americana, então eu coloquei. Você pode colocar no follow, se você não quiser que a autoridade saia do seu site, né? Ou você pode colocar follow se você quiser. Eu coloquei follow, eu colocaria follow só para esse artigo aqui, né? Do Psicologia, que é o mesmo artigo que eu vou citar aqui em cima. Cerca de 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Então, são dados reais, de pesquisas reais, que você tem que colocar se é um teste de saúde. Então, lá embaixo você tem que colocar as referências, tá? Obrigatório, obrigatório. Você pode transformar isso aqui no H2. Então, isso vai para dentro do texto dele também de saúde, tá? Algo que eu falei depois que ele precisaria colocar é a biografia, falando quem que revisou aquele texto ou quem que está assinando por aquele texto. Eu coloquei aqui outros exemplos, tá? De textos, muitos bons, eu ia falar. Que português horrível, né, Thaís? Tá ensinando aqui como fazer um texto e não tá falando correto. Mas eu coloquei aqui textos que funcionam em inglês. Esse texto aqui, mano, ele é sensacional. Ele tem inglês, mas depois traduz. Vê como que ele faz bastante linkagem externa. E esse foi um teste que a gente fez na nossa comunidade do Telegram. Depois você entra lá. De um dos inscritos que ele falou que ele fez bastante linkagem externa, mas sem esse medo de perder o juice. Então ele fez porque ele percebeu que citar artigos científicos para o Google é algo bom, precisa, que é um elemento de AT, e funciona. Então, é um dos textos aqui que tem bastante linkagem externa, que funciona, e eu coloquei ele principalmente porque ele foi linkado pelo ChatGPT quando eu estava pesquisando também sobre temas de procrastinação. É um texto bem recente e ele também contextualiza com dados, então a gente percebe que para GIO, né, para você otimizar para uma IA generativa, ou para mecanismo de vozes, ou para o ChatGPT, ou para IAs, você precisa colocar dados, tá? E marcar esses dados e fazer linkagem externa. Então, é um elemento hoje que também tem peso, tá? Linkagem externa. Então, os backlinks ainda assim são bem importantes. Mas esses links que saem do seu site são importantes pela essa questão, na verdade, do AAT. Não estou falando que o ChatGPT ele tem AAT, não. Mas é óbvio que ele correlaciona as linkagens externas que o teu conteúdo faz para onde que ele está apontando para ver se é uma referência ou não. Mas a gente ainda não sabe ao certo como otimizar, então qualquer outra pessoa que estiver falando que, eu sei como otimizar para o ChatGPT, é insano, né? A gente sabe algumas coisas que funcionam, eu já falei para vocês em alguns outros vídeos, mas eu vejo que dá certo. A gente fez esse teste na comunidade também. O conteúdo do Super Abril também, do Super April, do abril.com, ele é bem interessante, ele também faz essa linkagem interna e ele cita as referências bibliográficas no fim. Então, ele tá ali entre os top 10 que a gente analisou. Eu mencionei aqui. E outro conteúdo que funciona é o Conexa Saúde, que eu
analisei no começo, tá? Então, tudo que o Contentor me deu, que eu apliquei, foi o texto sugerido, meta description, tá? Densidade de palavra-chave, tava 0.3 aqui, mas eu vou colocar 0.70, que aumentou um pouco. Termos ADSI, mencionei todos, itálico, negrito eu coloquei. Também coloquei as listas, os bullet points, 17. Links internos eu coloquei um para o estilo de vida, porque ele não fez muitos textos, então não consegui fazer bastante linkagem interna. Links externos coloquei 3 e coloquei lá na referência, né, que vocês viram. E o próprio Contentor, ele estava indicando a gente fazer um link aqui para o American Psycho Association. E os parágrafos estão curtos, estão com menos de 20 palavras, então tem uma boa legibilidade no texto no geral, tá? O que eu fiz? Eu só peguei o relatório e fui revisando e escrevendo aqui o artigo. Demorou um pouquinho, né? Mas tá um texto com mais autoridade do que o Salomão tinha antes, com base nos dados, com base na engine reversa. Então hoje eu estou usando muito a minha ferramenta para poder fazer isso. O NeuroWriter também faz isso, então o pessoal que tem NeuroWriter também consegue fazer. Mas a gente deu um up a mais. E esse up a mais tá bom, o Salomão ele vai ter esse texto aqui para ele poder aplicar no blog dele agora. Não copiem esse texto, mas aqui eu fiz como base. Mas a ideia é realmente ele ler o relatório e otimizar esse texto. Ele pode pegar esse relatório e também colocar para uma IA fazer? Pode. Então a gente colocou isso para o Contentor fazer hoje. Então o Contentor ele consegue escrever os textos com base na engine de SERP. O ChatGPT conseguiria pegar o conteúdo dele e revisar com base no relatório do Contentor? Sim, mas ele não seria tão obediente como o Contentor seria. Então o prompt do Contentor ele está mais focado nisso. Então, ainda assim, ia dar um trabalho lá pro ChatGPT para você corrigir esse texto com base no relatório, entende? Mas dá para fazer? Dá para fazer também. Então, você pode pegar os relatórios e dá para uma outra IA corrigir, né? Com base na engine reversa da SUP. Mas, hoje, então, se você salvou o relatório, você consegue vir em gerador de artigos, aqui dentro do Contentor. Você escolhe o relatório que você quer, procrastinação, mapeia a intenção, que é informativa, vem aqui e gera o relatório, e aí você tem um texto com base na engenharia reversa, na engenharia da SERP. Isso tem feito os conteúdos saírem melhores, né? Por incrível que pareça, porque agora o Contentor ele tem dados daquilo que está dando certo dentro do Google, né? Da questão e do ponto de vista de qualidade. Aí você pode gerar com imagem ou sem imagem, e aí você tem um mega conteúdo também pensado em SEO. Então, uma outra solução aqui para o Salomão é fazer engenharia reversa e aí sair gerando os conteúdos dentro do Contentor, tá? Mas o que eu fiz e que deu muito mais trabalho é pegar todos os dados da SERP. Os principais estão aqui, tá? Os principais. E otimizar o texto dele. Então eu vou deixar para vocês verem o texto para ver como é que ficou. Eu fiz totalmente com o Contentor, né? Eu escrevi bastante aqui, revisei, eu achei que ficou bem legal no geral. É um texto que, sim, ele tem competência para pegar as 10 primeiras posições, mas lembrando que vai precisar de backlinks, lembrando que é uma SERP que tem muito site.org, então existe uma preferência por autoridade nessa SERP, isso é claro, tá? Então, essa é a engenharia reversa. Um up aqui a mais, então, fora os backlinks que o Contentor mapeou, vê a questão da autoridade. Então, vai lá no Moz e vai pegar o DA ali desses caras que estão aparecendo na SERP, vai pegar a referência de domínios que esse site também tem. Então, a gente viu, por exemplo, que o Conexa tem mais de 1.000 domínios de referências, então é um site que ele tem uma predisposição também por posicionar a SERP, tá? E dá pra gente olhar os aspectos técnicos, vou vir com uma outra aula pra gente fazer auditorias, então às vezes você não entende muito bem porque o seu site não posiciona, e pode ter a ver com a rastreabilidade e com fatores técnicos, então a gente vai começar a olhar um pouco por esse lado também, tá? Coisas que podem impedir e travar o seu projeto de funcionar. Principalmente se tratando de um projeto tão novo quanto é o do Salomão, ele pode ter
ele pode ter dificuldade de indexação, ele pode ter um crawl budget muito pequeno, então, sei lá, o Google passa no site dele 5 vezes e ele tem 20 páginas, então o Google não vai conseguir indexar todas as páginas do conteúdo dele. Então, o que ele faz? Então, tem esses aspectos técnicos que dá pra gente considerar também na engenharia reversa, por incrível que pareça. E aí, no final das contas, vai ser... O que vai ser engenharia reversa, né? Ela vai ser um compilado de dados reais e não de achismos. Então, você, né, a Denise ali, ela pode levar para qualquer sentido. Ela pode levar para a pegada do conteúdo. Então, ela pega o Contentor ou ela pega o NeuroWriter ou outra ferramenta e só pega os dados de conteúdo, mas eu ainda acho que isso é uma visão muito focalizada no aspecto do conteúdo e dependendo da SERP, a gente vai ver que tem outros elementos periféricos, né? Então, tipo, os backlinks, a gente precisa falar, os dados estruturados, a gente precisa falar também do SEO de entidades, que a gente ainda não falou, eu acabei mencionando. Então, dá para você mencionar 20 entidades, então você pode mapear as entidades que vão nesse conteúdo, tá? Nos conteúdos dos concorrentes, é claro. Então, tem outras coisas que você poderia colocar na sua engenharia reversa para você entender o que realmente está funcionando, né? E não só o aspecto do conteúdo, porque a gente se ilude, né? É por isso que eu coloquei aqui o iceberg. A gente só vê o que está aparente, que é o conteúdo, né? Que é o texto, que são as imagens, e a gente não vê os outros aspectos que estão aqui embaixo. Então, para você fazer uma boa engenharia reversa, você precisa de muitos dados, tá? É claro que dependendo de SERP para SERP, você pode ir aprofundando mais. Se for uma SERP muito fácil, então, se você já fez aqui com base nos concorrentes e filtrou palavras-chave caudas longas, então talvez só uma engenharia reversa focada no conteúdo faça mais sentido para você, tá? Agora, se for um blog mais difícil de posicionar, aí você vai pegando esses outros elementos que você precisa para você fazer a engenharia reversa, tá? Aqui no site dele, então eu principalmente olhei mais para o viés do conteúdo. Eu dei alguns toques ali que ele vai precisar de backlinks, é claro, mas eu vi a quantidade de palavras que ele tem que fazer, então eu passei ele de 1500. Aqui o H2 e H3, tá? Eu vi a quantidade e a média de H2 e H3 que tinha um texto e coloquei lá. Presença de termos LSI, quais colocar no conteúdo. Então o Contentor já me deu isso, eu coloquei dentro do conteúdo e comparar o tópico, formatos e estruturas, tá? Então, o texto dele tinha que ser um guia completo, não tinha como fugir disso, porque o dele é um blog. Mas, por exemplo, se fosse o .org, teria que ser um artigo de uma pegada mais científica, né? Que é o que pede a estrutura daquele site. Mas, no fim de tudo, fiz vários rabiscos aqui. E eu queria falar que engenharia vai ser dados, né? Dados daquilo que o Google julga como algo de qualidade, você vai pegar isso e colocar dentro dos seus textos. Como eu falei, antigamente a gente fazia isso manual, então a gente visitava site por site, dava muito trabalho. Então, hoje ferramentas como o Contentor ele otimiza seu tempo quando o assunto é em engenharia reversa. Dá para você fazer um scraper ou algo também no Python. Também dá, se você souber programar, vai ser bem legal. Ainda não descarto, tá, que vocês vejam esse vídeo de otimizando o texto de SEO, que tem todas as etapas, é um curso bem completo de como otimizar textos de SEO. Então, vocês vão ver coisas que eu faço até a mais quando o assunto é publicar um conteúdo no site, porque o Google também julga originalidade. É claro que a gente está olhando na análise de SERP e a gente quer que o nosso conteúdo se pareça, mas a gente também quer que o nosso conteúdo seja original. Então, eu vou passar no plágios, por exemplo, eu vou trazer um outro viés, às vezes, para o meu conteúdo, um outro ângulo, porque a grande maioria das pessoas, ela repete, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma lista de melhores profissionais. Então, o pessoal com base na engenharia reversa vai mencionar os mesmos nomes que o top 1, top 3 está respondendo, aí gera um efeito viral. E, às vezes, eu não quero isso. Às vezes eu não quero repetir os mesmos nomes e as mesmas ferramentas, tá? Porque é o que acontece, porque o pessoal pega muito firme na engenharia da SERP e acaba nem trocando o H2 e H3. Então, eu não sou muito a favor do reparafrasear algumas coisas, ou de copiar, ou de plagiar. Então, por isso que eu passo no análise de plágio também para garantir a originalidade do conteúdo. Então, eu até coloquei uma faixa aqui 100% preocupada, porque
A grande maioria das pessoas fazem textos de baixa qualidade ainda assim. Então você pode passar pelo análise de SERP e fazer um texto mesmo do mesmo, e um texto que não vai converter. Então, para mim, isso não faz sentido para um SEO de performance que precisa trazer leads e que talvez precisa converter, as pessoas precisam clicar no anúncio. Então, o conteúdo ele tem que ser bom, tá? Ele tem que ajudar essa pessoa. Então, você viu esse vídeo todinho aqui, todinho, e é claro que devo ter te ajudado em algum aspecto, e aí você vai me seguir no Instagram. Você pode falar comigo por lá. Vai ter meus dados de contato aqui. Provavelmente eu vou deixar o grupo da comunidade no Telegram também para você poder entrar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado também o Salomão. O Salomão tinha uma outra dúvida também e provavelmente eu vou explicar para ele num vídeo mais privado. Então, é isso.